Saudações, meus nobres, eu sou o Guilherme, sejam bem-vindos a mais um vídeo de iceberg nesse canal. E nesse vídeo vamos explorar um iceberg bem peculiar, é o iceberg da dublagem brasileira da Illumination. O iceberg sobre todo o método de dublagem dos filmes da Illumination aqui no Brasil. Nesse iceberg irei falar sobre estúdios de dublagem, alguns dubladores, Star Talents, erros de dublagem e etc. E esse iceberg foi feito com alguns conhecimentos meus e numa pesquisa que eu fiz no site Dublapedia, o maior site de dublagem de todos. Então, sem mais enrolações, vambora! Camada 1. O topo. Delarte Rio. Esse é o estúdio de dublagem responsável pela dublagem de todos os filmes da Illumination, tirando um. Fundado em 1959, esse é um dos estúdios de dublagem mais importantes da atualidade. É tipo a Herbert Richards lá nos anos 90. E graças a ela temos as excelentes dublagens dos filmes da Illumination que marcam até hoje. Leandro Hassum. O ator e humorista Leandro Hassum, foi ele quem foi o responsável por fazer a voz do Gru. A dublagem dele é algo que as pessoas chamam de Star Talent. Em resumo, essa prática é quando chamam um ator, comediante, cantor, youtuber, etc. para dublar um filme. A aceitação dessa prática é meio dividida, pois tem vezes que fica bom, tem vezes que fica ruim. Falando sobre o Hassum, meu Deus, ele fez uma dublagem realmente excelente. Combinou 100% pro personagem e deu uma graça a ele. O Hassum fez algo que realmente é bem difícil para um Star Talent, que no caso é o sotaque espanhol do Gru. E ficou perfeito, tanto que é uma das únicas dublagens de Star Talents que as pessoas realmente gostam. Diretores de dublagem. Os diretores de dublagem nos filmes da Illumination oscilaram um pouco durante todos os anos. Houveram exatamente 5 diretores de dublagem. O primeiro deles foi o Guilherme Briggs, ele mesmo, a lenda. Ele dirigiu apenas Meu Malvado Favorito e Hop Rebelde Sem Páscoa. E nos filmes ele dublou personagens como os Minions e o Sergei. A segunda foi a Marlene Costa, que dirigiu apenas o Lorax. E depois de o Lorax, a Illumination recebeu um diretor de dublagem definitivo, o Manolo Rey, que dublou personagens como o Luigi e aquele gato surtado do Pets 2. Porém, dentre as direções do Manolo Rey, 2 outros dubladores dirigiram dublagem de alguns filmes. O Sérgio Cantu, que dirigiu a dublagem do filme Pets, e o Rodrigo Oliveira, que dirigiu Patos e Meu Malvado Favorito 4. Além da direção do curta Missão Lunar. Além disso, como extra, Felipe Drummond, que dirigiu o curta Sing Thriller. O sotaque do Mario. Quando saiu o trailer do filme do Super Mario em português, algo chamou a atenção no bom sentido. O Mario estava falando com sotaque italiano, o que pro público foi uma baita conquista, já que na dublagem original o Mario não possui sotaque algum. E quando o filme saiu, a voz do Mario e do Luigi recebeu vários elogios na internet, enquanto as vozes originais receberam muito hate. Esse sotaque foi obviamente inspirado nas performances do Charles Martinet, e como curiosidade, ele teve o trabalho de dublar o Giuseppe do filme em todas as línguas, incluindo no Brasil. Memes. Sendo filmes de comédia com uma dublagem de bastante graça, obviamente alguns trechos da dublagem brasileira dos filmes da Illumination se tornaram memes. O maior representante disso é no Meu Malvado Favorito 1, com o Vetor dizendo além de outras falas dele, como Vitor era meu nome de nerd, isso aqui não é um pijama e o privadinha infeliz. Outro meme famoso baseado na dublagem brasileira é o Doutor Nefário, que é baseado na cena do primeiro filme em que o Gru fala: roubou os biscoitos, eu disse biscoitos e não discoteca. Ai, ninguém merece, além de velho é surdo. Além de outros que são mais pela pérola, como aquele gato do Pets 2 falando: eu faço tudo pra te agradar, mulher. E o Dry Bones no filme do Mario falando: barraqueira. Camada 2. Águas Rasas. A voz dos Minions. Uma escolha não muito boa nas dublagens da Illumination foi Meu Malvado Favorito 1, aonde acharam que os Minions precisavam de uma dublagem em português. Assim, a voz dos Minions foi feita pelo Guilherme Briggs, e digamos, não ficou muito bom. A voz extremamente fina e rasgada que ele fez não combina e é muito genérica. E por isso, no segundo filme, eles mantiveram a dublagem original com os Minions falando seu famoso minionês. E quando eles precisavam traduzir alguma coisa, o próprio Pierre Coffin, o dublador original, fazia as falas. Mas não odeio completamente essa dublagem, já que isso me fez entender o que os Minions falam e gerou muitas pérolas, como a icônica cena do Torpedo, o Minion falando pamonha e o Phil chamando os caras do laboratório de otário.
Márcio Smelling, Sidney Magal, Arthur Aguilar e Evandro Mesquita. Esses 4 são os Star Talents que fizeram as vozes dos vilões de Meu Malvado Favorito. Sim, todos os vilões são Star Talent tirando Maximilian Mal. Márcio Smelling foi quem fez a voz do Vetor. E eu sei que isso vai ser um pouco repetitivo, mas eu não sabia que era um Star Talent. Tem muito voz de dublador, parece uma mistura do Cláudio Gavan com o Rodrigo Antas. E querendo ou não, todos nós gostamos do Vetor por causa da sua voz. Sidney Magal foi quem fez a voz do Eduardo, ou El Macho. Que dublagem excelente, cara. Fez a minha infância, mano, não tenho o que dizer. O Arthur Aguiar foi quem fez a voz do Antônio. E ficou bom. Parece um Star Talent, sim, mas o Antônio meio que já tem essa aura de galã de novela, então acho que tá certo. E por fim, o Evandro Mesquita foi quem fez a voz do Baltazar Brett. E ficou muito bom, combina com o personagem.